Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição vamos assistir ao filme A Pequena História da Lenda de Ana Jansen. Animação produzida pela Dupla Criação em parceria com a Guarnicê Produções. A direção é de Beto Nicásio, que também assina o roteiro juntamente com Iramir Araújo. Ana Jansen foi a mulher mais poderosa do Maranhão do século XIX. Muito se diz sobre ela, mas o certo é que não está claro o que é verdade e o que é invenção. Boa sessão! E o Chico me disse que a carruagem de Ana Jansen passa toda sexta-feira de madrugada assustando as pessoas. Hã? Depressa, vô! Vamos logo passar aqui! O que é isso, menino? O que deu em ti? Então o senhor não sabe, vô, que essa é a casa de Ana Jansen? Ah, sim, a casa de Dona Ana. Vô, o senhor sabe quem foi Ana Jansen, não sabe? Eu sei de umas histórias. Dona Ana, meu neto, foi uma mulher muito rica e poderosa. A mulher mais poderosa que esse Maranhão já viu e verá. Dizem que ela tinha um poço onde jogava os escravos desobedientes. E também que ela mandava os negros deitarem no chão para não se sujar nas poças de lama. Mas eu sei de uma história bem engraçada. Bom, ela era dona de muitas terras, muitas casas, muitos escravos. Gostava de ser chamada de Rainha do Maranhão. Dizem que bem daqui, desse sobrado, ela mandava e desmandava em tudo. E por isso mesmo arranjou muitos inimigos, como o Comendador Meireles. O Comendador Meireles era um homem rico. Tinha muitos amigos, políticos, comerciantes. Mas Dona Ana não gostava dele. No seu jornal, Dona Ana insultava o comendador. Dizia que ele era contrabandista e pirata. Ela vai receber o troco. O comerciante já estava cansado daquilo e resolveu dar o troco. Mandou fabricar um monte de pinicos com a figura de Dona Ana carregada por seus escravos, pintada no fundo do vaso. Os pinicos vendiam como água. Todo mundo queria comprar. Quando o comendador se viu no meio de todo aquele cocô, ficou furioso, mas percebeu que foi Dona Ana que mandou comprar todos os pinicos. A rainha do Maranhão não permitia que ninguém desafiasse seu poder. Mas, vô, ela era mesmo malvada, como dizem? Meu neto, uma das coisas que a gente aprende na vida é que ninguém é completamente mal, nem totalmente bom. Veja, por exemplo, a história da compra da escrava. Foi assim. Preciso falar com a senhora Ana Jansen. Minha senhora, Dona Rita Castanheira de Melo, manda oferecer essa mulata. Ela diz que o preço da venda é de 600 mil réis, mas se a senhora quiser comprar, ela fará por 400 mil réis ou até menos. Vem cá, mulato. Por que tu choras? Porque ela mandou me oferecer para a senhora só para me separar de minha irmã. Mas tu queres me servir? Quero, minha senhora. Dona Ana mandou chamar o escrivão para lavrar a compra da escrava. Ela queria dar uma lição na Rita Castanheira, de quem ela também não gostava. Aqui está o dinheiro pago pela negra, que pra qualquer outro era de 600 mil réis, pra mim não tem preço. Toma também esses 20 mil réis para pagar as solas de sapato que tu gastaste vindo até aqui com essa proposta desaforada da tua patroa. Vá, minha mulata, és livre. E quando disserem por aí que Dona Ana é má, diga que não é tanto quanto se pensa. Puxa, vô, essa história é muito bonita. Então Dona Ana não era tão malvada assim? A rainha do Maranhão não permitia que ninguém desafiasse seu poder. Por isso a fama de malvada que ela teve até depois de sua morte.
Uma das mais assustadoras é que Dona Ana foi condenada a vagar pelas madrugadas de sexta-feira em sua carruagem assombrada. Dizem que quando ela encontra alguém na rua, ela oferece uma vela que a pessoa não pode recusar. De manhã, a vela se transforma em um osso, deixando a pessoa mais assustada ainda. Mas não precisa ter medo. Essa história de carruagem assombrada é tudo invenção. É tudo invenção. Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao episódio Antônio Guimarães, o colecionador de lembranças da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, MAVAM, e a direção de Beto Matuque. O filme é um documento valioso e afetuoso sobre a fotografia, o ato de fotografar, de colecionar e de preservar a memória através dela. Boa sessão! Eu me criei ali perto da Rua do Sol, perto do Teatro Arthur Azevedo, e eu descobri uma fotografia, para mim uma descoberta, do início da Rua do Sol, a Rua do Sol vista da Praça João Lisboa, onde é hoje os Correios, era uma casa América, casa americana, e entre os Correios e o teatro tinha uma casa com um mirante. E essa imagem achei muito emocionante, é muito interessante, que ela compõe uma Rua do Sol um pouco diferente e ao mesmo tempo parecida com a atual. E eu, quando passo na Rua do Sol atual, eu não consigo gostar, eu não consigo me ver, eu me sinto mais íntimo de tanto olhar essa foto, eu me sinto mais íntimo dessa Rua do Sol antiga do que dessa Rua do Sol atual. Então você passa a não saber em que tempo você está, quando você olha muito fotografia antiga. Qual a cidade? Qual é a sua cidade? É essa? É a que você viveu na época que os desfiles de 7 de setembro desciam a Rua do Sol, que eu era criança, época da do Picolé Geneve? Ou é essa que eu nem olhei visualmente?
Me emociono muito quando eu olho essas fotografias e vejo que o tempo passou e a gente não pode recuperar esse tempo. Na casa do meu pai, era o ponto de encontro de todos os grandes comerciantes e no período da desobriga, que é chegavam os padres, chegava as pessoas para ser batizadas em Santa Luzia do Lago Limpo, entendeu? Então chegava esses fotógrafos, ambulantes, vendedores, todas as espécies. Então, o ponto de concentração era no comércio do meu pai, que lá ficava hospedado o padre, ficava hospedado o fotógrafo, ficava tudo na desobriga. Isso aí fascinava. Eu cansei de pegar a máquina lambe-lambe do Celso e da Gentileza. E ele já deixava a gente manusear seus equipamentos, olhar seus equipamentos, máquina, essas coisas, olhar e achava curioso. Inclusive, eu tenho mais ou menos muitas fotografias de crianças tiradas por eles, pelo Celso e Gentileza, mesmo cara, com perna cruzada e tal, com pão na mão, certo? Porque desse jeito. Então, isso, o desenvolvimento de entender fotografia, de gostar de conversar com aquelas pessoas que eu achava assim o máximo, o fotógrafo realmente é o máximo. Porque uma pessoa lê a imagem de uma pessoa não é para qualquer um. Quando você mexe propriamente com a fotografia, né, e você tem a intenção de colocar ela num outro status, que não seja aquele só da gaveta, mas de ter guarda, né, para essas imagens, dar a importância devida que elas têm dentro da memória, no caso aqui do Maranhão, do Brasil, né, para a nossa própria identidade, reafirmar nossos valores, né, seja de quem for, né, do menino que foi fotografado com a primeira bicicleta, do primeiro aniversário. Toda fotografia é um poema, né? Ela é carregada desse valor intrínseco, né, da identidade dual do outro, né? A fotografia eu não sei nem definir, Beto. Na realidade, minha visão de fotografia, ela permanece praticamente assim, não sei se é porque eu sou ligado muito ao saudosismo. Eu tenho assim um problema de saudosismo. Eu fico emocionado assim, por escrever, por depender da inspiração. Então, às vezes, eu olho uma fotografia de uma pessoa querida, de um local que aconteceu algum fato. Então, essa definição, ela ocorre momentaneamente como assim uma visão do passado, um olhar estranho de uma pessoa. Porque eu entendo o seguinte, para se ler uma fotografia, é quase como foi infinito. É infinito. Uma fotografia, ela nunca é isso, isso, isso. Entendeu? Sempre você, não, Eduardo, você vai buscar, ela tem N formas, você vai encontrar coisas infinitas naquela fotografia. Para isso a própria vida traz disso para provar isso. Né? Exatamente. O tempo todo indo atrás dessas histórias. Né? Esse casarão aqui é o local que Gonçalves Dias conheceu a Ana Amélia. Então, São Luís está cheio de história e ninguém nem liga. Nós não ligamos para nada. O casarão estava ruim, então o camarada tirou aqui a frente todinha do casarão, as portas originais do casarão, tal, não sei o quê. Então, Henriques Leal, o intelectual Henriques Leal, apresentou a Ana Amélia, então com 14 anos, a um baixinho, cabeçudo, mameluco, tal, não sei o quê. E ele fez apaixonado terrivelmente. Foi nesse casarão aí. Hoje o casarão. Fenômeno fotografia não é só o ato de fotografar. O ver, o olhar, o analisar, o colecionar, o guardar, o amar, também é fotografia. Eu acho que para quem se entende na fotografia, quem se vê refletido propriamente na história que ela estabelece, no contato com o passado, com a própria ideia de melancolia, né, se você se salva dela no sentido mais intelectualizado, né, menos saturniano, diria, é maravilhoso.
Porque hoje o historiador, o antropólogo, o etnólogo, o sociólogo, os estudiosos da imagem, eles aceitam muito mais a imagem como texto, né? A própria imagem é um documento histórico, né? Antes ela era rodapé. A história é o que o historiador vê. Mas o historiador não pode ver uma fábula. Ele tem de ver esse passado com base em indícios, com base em fontes. E entre essas fontes que está a fotografia. Para mim, é a fonte histórica, uma das mais completas fontes históricas para a história. Mesmo sabendo hoje que a fotografia ela não é a imagem do real. A fotografia é uma construção, ela foi construída pelo fotógrafo, mas ela retrata um momento, um instante que realmente aconteceu, mesmo sendo ela uma construção. Ezequias, que pela infausta e sentida morte de Sua Majestade Fidelíssima Senhora Dona Maria II Virtuosa, de saudosíssima memória, fizeram em 15 de maio de 1854 os portugueses residentes na cidade de São Luís do Maranhão. Quem gosta de ler, ele gosta de fotografia, porque, como eu te falo, uma fotografia é um livro aberto. Uma fotografia, ela torna-se infinita, porque você pode analisar uma fotografia como se analisa um livro de literatura. De N formas, de posicionamento, os olhos da pessoa, olha como está a suíça daquela pessoa, olha o penteado, está usando brilhantina e tal. Então, é um livro que você tem a característica de analisar, de olhar. Então, eu tenho esse hábito ainda de colecionar fotografias, entendeu? Certo? E gosto muito de fotografias. Tem os cartões que em si já é uma raridade porque o momento, você tem que olhar o momento, a visão do retratista, naquele momento de ter o chamado tino fotográfico, de tirar a fotografia sem pensar nas consequências. Ele não, naquele momento ali, ele não está pensando nas consequências, ele está pensando em tirar. E o mais ainda, ele emitir um cartão fotográfico ou um cartão postal. Você sempre vai ver um ângulo diferenciado, porque a história ela é tal qual a fotografia, um fenômeno que ele não é estático. Apesar da fotografia ser uma imagem paralisada, cada olhar vai fazer uma leitura diferenciada do que é aquela fotografia.
Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao filme Balaiada, A Guerra do Maranhão. Animação produzida pela Dupla Criação em parceria com a Guarnicê Produções. A direção é de Beto Nicásio e Joaquim Aikel, e o roteiro de Aikel e Iramir Araújo. Como o título evidencia, a obra trata de um dos conflitos revolucionários mais importantes do período regencial no Brasil, ocorrido no Maranhão entre 1838 e 1841. Boa sessão! Vila da Manga, 13 de dezembro de 1838. O vaqueiro Raimundo Gomes invadiu a cadeia do povoado para soltar o seu irmão que havia sido capturado para servir ao exército. Raimundo prendeu o comandante e os soldados da guarnição, depois juntou as pessoas da vila e fez uma proclamação contra o governo. A proclamação do vaqueiro dizia: como me acho nessa vila com a reunião do povo e a bem do sossego público, quero que seja sustentada a Constituição e garantidos os direitos dos cidadãos. Que seja demitido o presidente e entregue o governo ao vice-presidente. Que sejam abolidos os prefeitos e subprefeitos, ficando somente as leis gerais e da província que não forem contra a Constituição do Império. Essa proclamação foi enviada para a capital, onde estavam reunidos os deputados dos partidos conservador e liberal, conhecidos como cabanos e bentivis. Os deputados não se entendiam e acusavam uns aos outros por toda aquela situação. Dois outros personagens também iriam entrar nessa história. O negro Cosme, que todos diziam ser feiticeiro, que assaltava fazendas, libertava os escravos e os acoitava em seu quilombo na Lagoa Amarela, e o agricultor e fabricante de balaios, Manuel Francisco dos Anjos, o balaio. No caso deste, existem duas histórias. Uns dizem que ele entrou na guerra por causa das filhas que teriam sido abusadas por soldados. Outros afirmam que ele entrou na luta para libertar um filho preso pela milícia. O fato é que essa guerra, a balaiada, durou quase 4 anos. Começou na Vila da Manga, que hoje é a cidade de Nina Rodrigues, e manchou o Maranhão de sangue. Na cidade de Caxias, então a segunda maior do Maranhão, governantes e povo estavam amedrontados. Corria a notícia de que os balaios se dirigiam para lá e iam destruindo tudo pelo caminho. Verdadeiro terror. Eles também paravam em algumas cidades para conseguirem armas e mantimentos. Tinham ajuda do povo descontente com a política dos portugueses, a quem eles chamavam de cabanos. Da capital, São Luís, os governantes enviaram uma tropa de soldados para caçar os revoltosos, mas a tropa foi derrotada e os soldados ainda se bandearam para o lado dos balaios. Na marcha rumo a Caxias, atacavam fazendas de políticos cabanos que encontravam pelo caminho. Os governantes locais e fazendeiros começaram a se preparar para a guerra e convocaram a população para enfrentar o que eles chamavam de horda de malfeitores. Quando os balaios chegaram, encontraram uma feroz resistência dos caxienses. A luta foi intensa. Os caxienses resistiram como puderam. Mas os balaios eram numerosos e ainda se dividiram em vários grupos, cada um comandado por um líder. Os mantimentos acabavam e as forças dos caxienses minguavam. Alguns fazendeiros, com medo,
mandaram portadores para propor um acordo com os chefes balaios. Na verdade, eram pessoas do partido Bem-te-vi que queriam tirar vantagem da situação. Ao final de 40 dias de cerco e refregas, os balaios tomaram a cidade de Caxias. Enquanto isso tudo acontecia, escravos aproveitavam para fugir das fazendas e se refugiar no quilombo da Lagoa Amarela, comandado pelo Negro Cosme. Depois de tomarem a cidade, os líderes do movimento começaram a se desentender entre si. Cada um queria o seu quinhão. Em São Luís, as coisas também não estavam boas. Os políticos não sabiam a quem recorrer. A balaiada parecia um incêndio incontrolável. Mas no Rio de Janeiro, a capital do Império, as providências já estavam sendo tomadas. O imperador enviou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva para resolver a situação no Maranhão. Ele chegou a São Luís em 7 de fevereiro de 1840 com todo o apoio que precisava: dinheiro, armas e poder político. Foi nomeado presidente da província, como era chamado o governador naquele tempo, e começou a caçar os balaios com toda a força do Império. O coronel foi muito mais cruel do que se imagina. Se valia de qualquer coisa para derrotar os revoltosos. A luta foi dura. Muitos eram mortos. Alguns se rendiam. O próprio Raimundo Gomes escreveu pedindo condições especiais para se render, mas o coronel não concordou. Ele queria punir pessoalmente o líder do movimento. Sem alternativa, Raimundo Gomes procurou o Negro Cosme e propôs aliança. Assim, o líder quilombola entrou na guerra à frente de 5.000 negros. Uma tática do coronel foi propor a líderes balaios que traíssem os companheiros em troca do perdão imperial. Alguns aceitaram. Então, além de lutar contra o exército, Raimundo Gomes teve que enfrentar seus antigos companheiros. A caçada foi intensa, até que conseguiram capturar Raimundo Gomes e enviá-lo ao Rio de Janeiro para ser julgado, mas ele não chegou vivo ao seu destino. Depois de muitos combates, capturaram o Negro Cosme, que foi julgado em abril de 1842 e enforcado naquele mesmo ano. Por ordem do coronel, o líder quilombola não foi julgado como rebelde ou aliado dos balaios, mas como um simples escravo fugido, apenas para servir de exemplo aos outros. Era o fim da maior revolta popular que já aconteceu no Maranhão, já que o balaio havia morrido na segunda escaramuça feita para dominar Caxias. O coronel Luiz Alves foi condecorado como barão e depois duque de Caxias. O vaqueiro Raimundo Gomes, o fabricante de balaios Francisco dos Anjos e o Negro Cosme são agora lembrados como heróis. Heróis do povo maranhense, heróis da luta pela liberdade.
Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao filme O Pão Açu St. Louis São Luís. Animação produzida pela Guarnicê Produções em parceria com a Dupla Criação e Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, MAVAM. Este épico animado tem roteiro de Joaquim Aikel e Iramir Araújo e é dirigido por Joaquim e Beto Nicásio. O filme foi realizado para comemorar os 400 anos de São Luís e nos apresenta fatos que culminaram com a fundação da capital do Maranhão. Boa sessão! Quinzinho, eu vou lhe contar o que sei sobre o nascimento de nossa cidade. Um dia, chegaram por essas praias 3 navios. Mas aquela não seria a primeira vez que os franceses desembarcavam em Upaum-Açu, a ilha grande dos Tupinambás. Eles eram liderados por Daniel de Latouche, que dizia estar a serviço do rei da França. Estabeleceram-se em um terreno elevado, na confluência de 2 rios, lugar perfeito para se construir um forte. Em 8 de setembro de 1612, os franceses dão por fundado o Forte de Saint-Louis, que mais tarde daria origem à cidade de São Luís. Davi Migan, um gaulês que desde menino vivia na ilha entre os Tupinambás, os levou então à presença de Japi-Açu, principal chefe das aldeias. Com os franceses estabelecidos, de Latouche vai explorar o litoral norte da região, deixando a colônia aos cuidados de François de Razilly, Charles de Vaux e dos frades capuchinhos Claude d'Abbeville e Yves de Vol. O governador-geral do Brasil, Gaspar de Souza, estava em Olinda quando soube da invasão francesa e convocou Jerônimo de Albuquerque e Diogo de Campos Moreno para expulsarem os invasores. Com os poucos recursos disponíveis, aquela empreitada parecia ser tão impossível que foi batizada de Jornada Milagrosa. Albuquerque, que era filho de português com Índia, foi designado comandante da missão. Sua tropa deslocou-se a pé pelo interior, para no caminho arregimentar mais índios para a batalha. Diogo de Campos, ex-combatente de Flandres, que seria o segundo em comando, seguiu por mar até um ponto de encontro. Chegando ao Maranhão, reagruparam-se num lugar chamado Guaxenduba, do lado leste de Upaum-Açu. Ali, eles ergueram o Forte de Santa Maria, base para a reconquista do território.
Avisado da presença dos portugueses, Razilly comunica a de La Touche que retorna a São Luís. Antes da batalha, de La Touche manda uma carta aos portugueses aconselhando-os a abandonar o Maranhão. Albuquerque responde dizendo que quem deveria sair eram os invasores franceses. Com o impasse, nada mais restava senão a guerra. Os portugueses, que eram em menor número, estavam ficando sem munição, quando Nossa Senhora apareceu para ajudá-los e transformou areia em pólvora milagrosamente, mudando assim o destino da batalha. Eles conseguiram rechaçar o ataque, causando grandes baixas ao inimigo. Depois da batalha, de um lado, os lusitanos quase sem provisões. Do outro, os franceses com um moral muito baixo devido ao grande número de mortos e feridos. De La Touche propõe uma trégua e sugere que a questão da posse da terra fosse decidida entre os soberanos da França e da Espanha, já que Portugal estava sob o domínio espanhol. Tal mediação jamais aconteceu. Uma nova armada parte então de Pernambuco, dessa vez mais poderosa e bem equipada. No comando estava Alexandre de Moura. Para de La Touche, acabou não restando opção a não ser render-se. Ele foi levado para Lisboa, onde ficou encarcerado por vários anos na Torre de Belém. Jerônimo de Albuquerque tornou-se o primeiro governador da nova província e daí por diante passou a chamar-se Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Logo após a expulsão dos franceses em 1615, o engenheiro-mor Francisco de Frias faz o primeiro traçado para a construção da cidade. Em dezembro de 1619, Simão Estácio da Silveira instala o Senado da Câmara da cidade de São Luís do Maranhão. Concluindo assim, os eventos que culminaram por fundar nossa cidade, nascida em meio a flechas e chumbo, pedras e cal, papéis e tinta, lutas e sonhos.
Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um programa Educação em Rede, desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão. E no programa de hoje nós vamos debater sobre um tema muito importante e infelizmente atual, nos dias de hoje, que é o racismo estrutural. Para a gente discutir sobre esse assunto, nós vamos exibir o documentário 3 Vezes Melhor, do cineasta maranhense Andrioli Araújo. O filme recebeu 5 prêmios no Festival Guarnecer de Cinema em 2020, incluindo os prêmios de melhor curta-metragem maranhense e melhor diretor. Vamos assistir agora. É difícil falar um pouquinho da educação para mim, porque eu vim estudar muito tarde, né? Então, eu sempre ouvia a palavra educação. Ellen, tu tem que ter educação. Mas eu não sabia o que era a educação, por conta de eu estudar muito tarde. Mas hoje, adulta, né? Eu uso muito a palavra educação. Por conta de eu ser uma mulher preta e as pessoas não terem a educação comigo, não me aceitar, eu uso muito a palavra educação. Então, para mim, ela é muito importante. Porque eu sou educada com as pessoas, mas as pessoas não são educadas comigo. O que é? De não me respeitar. Eu acho que isso é a educação, né? De eu passar na rua e as pessoas rir, de eu entrar num ônibus e as pessoas se cutucar para me olhar, apontar para o meu turbante, apontar para mim. Então, e eu tento passar a minha educação para aquelas pessoas, para ela utilizar comigo. Mas é bem difícil.
Eu comecei a estudar muito tarde. E quando eu cheguei na escola, eu fui fazer o meu primeiro ano na sala de aula. Eu conheci muitas pessoas, são minhas amigas até hoje, né? E eu conheci uma pessoa chamada Alanis, que foi a primeira pessoa que começou a falar da minha beleza, de me mostrar a beleza que eu tinha e que eu não reconhecia. Sempre ouvi também que eu tinha que ser 2 vezes melhor, 3 vezes melhor, 4 vezes melhor. Eu tinha que ser muitas vezes melhor e eu não entendia por que eu tinha que ser 2, 3 vezes melhor, porque aquela outra pessoa não, e eu sim. E às vezes aí eu falava assim, Aninha, por tu ser preta, tu tem que ser 2 vezes melhor. E era muito difícil, porque eu não me reconhecia como mulher preta. Para mim isso era tudo uma fantasia. Um dia meu cabelo ia cair, ia vir um liso, a minha pele ia cair, ia entrar uma pele clara. Eu não entendia que eu era preta e eu não me reconhecia. Então a minha chegada na escola foi muito importante para mim me reconhecer como mulher preta. E eu me lembro que o primeiro caso que aconteceu foi as minhas amigas postou uma foto comigo e uma pessoa comentou assim, olha, aquela preta ali tá para sumir na foto. E foi a primeira vez que eu me deparei com um preconceito que eu tive que enfrentar ele. Que aí os meus amigos começaram a responder comentários. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para me enfrentar. Foi ali que eu me deparei. Na hora eu fiquei sem ação, os meus amigos comentando, e eu sem ação, e eu cheguei em casa, eu contei para minha tia, a minha tia ela é preta também, e ela falava assim, Elane, é assim, tu vai ter que enfrentar. E eu lembro que uma vez a gente estava na sala de aula, minhas amigas todas se maquiando, e aí a minha amiga falou assim, tu quer passar o batom? Aí eu falei, não quero. E aí ela falou assim, tu tem vergonha de ti mesma, porque tu não quer passar nenhum batom. E naquela hora, quando eu escutei aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus. E era verdade, porque eu não passava nenhum batom. Tinha vergonha de passar um batom. Quando eu entro no ônibus, tem pessoas que se cutucam para me olhar, que apontam, e eu fico assim, sempre, eu digo, meu Deus do céu, para que isso, sabe? E às vezes quando eu entrava no ônibus, eu evitava de passar a catraca só para ninguém me olhar, saca? Eu ficava sentada lá na frente. Só passava quando já estava perto do lugar que é para me descer. E aí eu passava, às vezes eu já descia em outra parada, que já estava tão em cima da parada, só para ninguém me olhar. Então, eu acho que se todo mundo se respeitasse, o mundo seria tão melhor. Mas tão melhor mesmo. Tu respeitar uma pessoa preta, tu respeitar uma pessoa gay, tu respeitar uma pessoa gorda, tu respeitar uma pessoa idosa, tu respeitar qualquer pessoa. Não é porque eu sou preta que tu tem que me respeitar. Tu tem que me respeitar porque eu sou uma pessoa. E eu tenho que te respeitar porque tu também é uma pessoa e todo mundo merece respeito. Por que tu não pode me respeitar só por causa do meu tom de pele? O que a minha pele tá te fazendo? Qual é o mal que ela tá te fazendo? Ela não tá te fazendo mal nenhum. Só é diferente. E muito bonita. Não significa que a tua é feia. A minha é bonita, a tua é bonita, a de todos é bonita. Então, respeito
ela é uma palavra muito fácil, mas que ninguém faz, né? Algumas pessoas não cumprem essa palavra a respeito. Eu conheci um grupo que tem um grupo aqui em São Luís chamado Afroculture, onde são mulheres pretas que lutam, né? E elas sabem que tem pessoas que estão afetadas por esse preconceito e que não se aceita, que não reconhece essa beleza. E lá eu aprendi a me reconhecer como mulher preta e ver todo o meu autoestima. Foi onde eu fiz o meu primeiro ensaio fotográfico. E quando saiu as minhas primeiras fotos, que eu olhei, meu Deus, que preta bonita. E quando eu me reconheci, quando eu sabia que eu era preta, eu falei assim, eu quero fazer história, porque eu quero saber do meu passado, do porquê, dos meus ancestrais, né? Para me focar mais nisso. Aí eu falei assim, não, depois eu quero dar aula de história também. Porque na escola eu nunca ouvi. E é obrigatório falar da história dos negros e tal, e eu nunca ouvi. E por isso que eu quero fazer história, porque eu quero dar aula e eu quero falar disso. Porque sempre vai ter uma pessoa na sala que querendo saber disso, dessa informação, e não teve. Eu fui uma. Eu já passei por tanta coisa que às vezes eu fico me perguntando, será se eu tenho 20 anos? Às vezes eu acho que eu não tenho 20 anos, às vezes eu acho que eu sou mais velha, né? Pelo eu ter saído de casa com 8 anos de idade e ter ido morar em várias casas e ter passado em vários lugares, às vezes eu fico pensando que eu sou mais velha. Eu acho, meu Deus, eu acho na hora que minha mãe foi fazer meu registro, ela errou, porque eu acho que eu sou mais velha. Então, e muitas vezes eu me pegava chorando e eu mandava mensagem para alguém e falava assim, meu Deus, eu quero tanto dormir e não acordar amanhã, porque eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais. E ainda bem que eu tenho sorte de ter amigos para eles me incentivar e falar assim, Elaine, poxa, tu chegou até aqui, por que tu quer desistir agora? E às vezes eu me pego nesse pensamento, sabe? E não é fraqueza. Foi muito difícil para mim chegar até aqui. Mas eu tô concluindo uma etapa, né? Eu tô concluindo o meu ensino médio, que eu pensei que eu nunca ia terminar esse ensino médio, de eu ter ido de um lugar para um outro, de um lugar para o outro. Eu pensei que eu nunca ia concluir o meu ensino médio. Aí hoje eu me peguei no meu quarto, eu acordei, meu Deus, amanhã já é minha formatura. Então, se eu tô terminando o meu ensino médio, eu posso ir muito mais além, né? E então, eu não sei, eu sei que eu consegui concluir o meu ensino médio, né? E vou me formar. Mas é isso. Venha receber o seu certificado. Muito bem. A próxima a receber será a Elaine Patrícia. Eles estão muito eufóricos essa noite, ansiosos. Tá emocionada aí. Pra você ver como você é querida. O próprio diretor que está entregando aí seu certificado. Uma salva de palmas. Próxima será a Érica. Próxima a receber o certificado. E agora, sobre o filme, nós vamos conversar com a professora Cláudia Letícia Gonçalves Moraes. Ela que é doutoranda pelos programas de pós-graduação em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília e mestra pelo programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade da UFMA.
Professora, seja muito bem-vinda ao programa Educação em Rede. Obrigada, Lucas. Eu sou a professora Cláudia Moraes, como o Lucas já apresentou. Eu sou professora de Língua Portuguesa e Literaturas da UFMA Campus São Bernardo e trabalho com questões relacionadas à raça, racismo. Sou líder do grupo de pesquisa em literatura, alteridade e decolonialidade, né, sempre pensando essas questões entrecruzadas, né, dos atravessamentos do racismo na nossa sociedade brasileira e na nossa literatura. É isso, professora. Infelizmente, é um assunto que a gente precisa continuar revisitando para a gente ter cada vez mais esclarecimento, né, sobre esse assunto e, quem sabe, um dia a gente conseguir, se Deus quiser, acabar, né, com esse tipo de preconceito na nossa sociedade. Agora, no documentário, professora, que a gente acabou de assistir, a gente viu o depoimento de uma garota falando sobre diversas situações de racismo, né, que ela precisou enfrentar. Então, só para a gente começar essa nossa discussão do básico mesmo, queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito de racismo e sobre como é que ele pode ser identificado no nosso cotidiano mesmo, né, como a personagem descreveu. Então, o racismo ele é baseado, basicamente, né, em teorias e crenças, né, algumas doutrinas, principalmente ali formuladas nas instâncias do século XIX, que estabeleciam uma hierarquia entre as raças, né, ou seja, seria a possibilidade de dominação de uma raça pela outra. Então, a partir desse conceito inicial, né, que parece que é um conceito muito abstrato, né, a gente tem esses episódios de racismo cotidiano que você acabou de citar, né, que ficam muito claros também ao longo do curta-metragem que a gente teve a possibilidade de assistir, quando a Elaine fala, por exemplo, que ela é muito mal vista quando ela pega um ônibus e está de turbante, né? A gente pode falar de uma estética negra que não é aceita, né? Então, esses pequenos episódios de racismo que acontecem regularmente no cotidiano das populações negras, né, aqui no Brasil, eles vêm dessa base que é inicialmente científica, mas que se espraiou pela nossa sociedade, né? Então, a gente entende esse racismo não só como algo que foi baseado em teorias científicas, mas que realmente permeia as nossas relações no dia a dia, né? Então, a pessoa ser mal vista ou ser tida como feia, né? A gente fala de estética mais uma vez porque é negra, porque tem traços negros, lábios grossos, né? Nariz achatado. Isso está diretamente relacionado com o racismo científico que foi formulado lá atrás, né? Pensando numa possível eugenia da população brasileira, que nunca chegou a se concretizar, mas o racismo continua, né? É um racismo cotidiano que nos afeta. É isso. Entendi, professora. Agora, existem vários tipos de racismo, né? Não necessariamente só a ofensa é caracterizada como racismo. Você consegue elencar para a gente alguns desses tipos diferentes de racismo para a gente ter em mente e saber identificar com mais facilidade? Eu acho que no próprio filme, né, se a gente pensa na linha do tempo que o filme traça, a gente tem bastante isso, né? Então, existe, claro, uma diferença entre injúria racial e a prática do racismo, mas, de um grosso modo, né, de um modo geral, a gente pode considerar racismo esses episódios, né, que ofendem é claro, a gente está falando de racismo contra as populações negras, mas a gente pode pensar em outros povos racializados, como os asiáticos, por exemplo, né, que sofrem esses episódios de racismo por conta do seu fenótipo, né? Quando a gente fala de fenótipo, a gente está falando de textura do cabelo, cor da pele, né, traços fenotípicos do rosto. Então, a própria Elaine, que é uma menina ali no filme, a gente consegue perceber uma menina negra retinta, né, de pele muito negra, e ela vai relatando ao longo da experiência dela, né, uma menina que, inclusive, não teve de logo acesso à educação, inclusive deve ter sido por conta disso, né, cor de pele, porque isso também indica classe social. A gente sabe que no Brasil as classes que são mais baixas, né, consideradas dos baixos estratos, elas têm cor, né, e geralmente são pessoas negras que fazem parte desses estratos sociais, né? Então, o próprio acesso à educação formal, como é o caso da Elaine, ela terminou o filme se formando no ensino médio, né, que é uma cena muito bonita, mas como isso incide realmente na vida das pessoas negras, né? Acesso à educação, acesso ao trabalho formal, acesso por exemplo, emprego com carteira assinada, tudo isso passa pelas instâncias do racismo, como você falou, Lucas, anteriormente, que é também um racismo estrutural, né? Estrutural e estruturante da nossa sociedade, né? A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é baseada, né? Ela é constituída em cima desse racismo que incide sobre a vida das populações negras, né? Negras, as nossas vidas.
Agora, professora, eu queria fazer uma pergunta bastante ampla, né? O Brasil é um país racista? Olha, isso daí é a pergunta que talvez os brasileiros não queiram se confrontar, né? Mas, de fato, nós somos um país bastante racista. E aí eu posso, claro, citar vários episódios como exemplo, mas eu vou citar um mais recente, que foi o assassinato de uma jovem, que todo mundo deve ter ouvido falar, né? Principalmente pelas redes sociais, uma jovem negra que foi visitar a avó, estava grávida de 4 meses, né? E foi alvejada na rua, né? Então, houve um confronto policial, a gente não sabe direito o que houve, né? Na cidade do Rio de Janeiro, e essa moça, ela foi acidentalmente, né? Como a gente fala, as balas perdidas que só acham os corpos negros, essa moça, ela foi morta, né? Então, simplesmente por existir, né? Porque ela não estava cometendo nenhum tipo de crime, estava na rua, indo visitar a avó e foi alvejada, né? Foi acometida pelo que a gente chama de racismo de Estado. Então, obviamente que a gente pode falar que o Brasil é, sim, um país bastante racista. Eu não falo só de violência policial, mas eu falo de outras instâncias também da nossa sociedade. A gente pode pensar, aí voltando ao filme mais uma vez, pensar a estética negra, como a gente é pouco representado na televisão, nas novelas, né? Como a gente tem menos acesso à educação, como a gente tem menos acesso ao trabalho formal, e mesmo quando a gente tem acesso ao trabalho formal, já é constatado, né, através de pesquisas, que homens e mulheres negras recebem menos do que homens e mulheres brancos. Então, isso daí é um ponto que é posto na nossa sociedade e, obviamente, como você falou, a gente mora, né, habita um país racista, mas a gente trabalha para que esse racismo ele seja efetivamente erradicado, né? O trabalho que a gente faz todos os dias, quem trabalha com movimentos sociais, com a militância negra, dentro das universidades, fora das universidades, está trabalhando para que o racismo ele seja erradicado do nosso país. E professora, interessante que no início da sua fala você comenta que talvez essa seja uma resposta que o próprio Brasil não queira refletir sobre, né? Porque em algum momento foi criado o estigma, né, de que o Brasil era um país sem racismo, porque a gente é um país miscigenado, com várias origens. Enfim, como é que surgiu esse mito de que não existe racismo aqui no Brasil? Essa também é uma pergunta muito boa, né? Porque remonta ao nosso passado. Assim como eu falei do século XIX, quando falei de teorias eugenistas, né? Eu remonto ao início do século XX para a gente pensar alguns autores que ajudaram a formular o pensamento social brasileiro. E aí eu vou falar especificamente, nesse caso, de Gilberto Freire, né, um sociólogo muito conhecido, muito famoso, autor de um livro que é fundamental para quem estuda, faz ciências sociais, né, que se chama Casagrande Senzala, e que foi um dos fundadores daquilo que a gente entende hoje como o mito da democracia racial, né, que aí a gente vai para isso que você está falando, Lucas, que é pensar que o Brasil é um paraíso, né, onde as raças se dão muito bem, né, negros, brancos e índios, e que todos são tratados em pé de igualdade, e aí eu falo principalmente pelo direito, né? Juridicamente somos todos iguais, né? Pelas leis somos todos iguais. Mas aí a gente percebe que isso no cotidiano, né, na nossa vivência diária, isso não se sustenta. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas que são abordadas, né, aquilo que a gente chama de, mais popularmente, de sofrer um baculejo da polícia, você pode ali identificar quem são essas pessoas, né? Qual a cor dessas pessoas. Então, como esse mito da democracia racial, que foi criado lá atrás, né, no início do século XX, ele surgiu, de certa maneira, para sustentar, né, que o Brasil é um país muito fácil de viver para brancos, negros e índios, né, mas é um discurso que hoje em dia não se sustenta mais, porque hoje a gente consegue identificar claramente como pessoas negras, e aí eu incluo também pessoas indígenas, né, sofrem racismos cotidianos, né, e dos mais diversos, como a gente já citou aqui vários. Então, não tem mais como a gente pensar o Brasil como um paraíso, né, uma democracia racial, em que todos se dão bem, né? Já é hora da gente rever esses pontos e começar a pensar efetivamente num projeto de país que seja mais inclusivo, né? E aí a gente passa, claro, pela questão racial, que é fundamental no nosso país. Entendi, professora. Agora não dá para a gente falar sobre esse assunto sem a gente falar sobre o padrão estético, né, que perturba tanto todo mundo, né? Inclusive, no filme, a própria protagonista fala sobre como ela achava que um dia ela ia acordar e a pele dela ia amanhecer branca, o cabelo dela ia amanhecer liso. Enfim, é uma forma dela expressar como é que ela sentiu essa pressão desse padrão estabelecido, né,
pessoa de cor branca ser considerada bonita, enfim, que ela ia precisar passar por essa transformação. Agora, dentro dessa perspectiva, eu queria abordar sobre como é que esse racismo, né, ao estabelecer os padrões de beleza, podem ter impacto, né? Porque tem impacto, né? Inclusive consequências psicológicas, né, Lucas? Porque em algum momento do filme ela diz que pensou em um dia dormir e não acordar mais, né? E quantas vezes isso acontece com os nossos jovens, né? Homens e mulheres negras, adolescentes, né, que estão muito vulneráveis a essa questão do padrão estético. Então, como essa estética negra, ela é sempre colocada como, eu não diria nem em segundo plano, mas, na verdade, como uma estética negativa, né? Uma estética que não é aceita, e aí a gente pode pensar nos padrões de beleza que são colocados para a gente, né? Quem são, hoje em dia, os modelos, os atores das novelas, né? Das principais novelas, e como o homem, a mulher negra, ele não consegue se ver representado, né? O exemplo da Elaine, ele é excelente nesse sentido, principalmente se a gente pensar numa questão que foi dita anteriormente, que ela é uma mulher negra de pele retinta, né? Então, quanto mais negro, menos aceito, né? Dentro do padrão de beleza, daquilo que a gente considera bonito, né? Eu falo isso por quê? Porque no Brasil a gente tem uma tradição, claro, que está sendo repensada, né? Ressignificada, de pensar, por exemplo, as mulheres de pele mais clara como mulatas, né? E a mulata, ela já é diferente da negra, porque a mulata, ela é sensual, ela representa o samba brasileiro, né? A mulata do carnaval, enfim. Então, a gente tem uma série de padronizações, né? Dentro da gradação daquilo que a gente chamaria de colorismo, para pensar essa estética negra, né? Então, quem é a mulher mais atraente? A mais atraente de todas, obviamente, que é a mulher branca, né? Mas aí a gente vem para a mulata, que é sensual, né? Que é um determinado padrão ali de corpo, de tipo físico, e a mulher negra mais retinta, que essa sim é colocada totalmente de lado, né? É considerada como esteticamente indesejável, né? Ou, grosso modo, né? Falando mais grosseiramente, como feia. E aí a gente volta para aquele fenótipo que a gente já falou, né? Nariz mais largo, lábios mais carnudos, o cabelo mais carapinhado, né? Então, tudo isso vai moldar, né, o nosso gosto, né? O nosso senso estético. Quem é a mulher bonita, quem é o homem bonito? É o homem branco, é a mulher loira, né? E por aí vai, né? Então, a gente pensar essas estéticas também como determinantes da maneira como a gente vê o outro, né? Como a gente sente o outro que está próximo de nós. Aí é importante a gente pensar também a ideia de alteridade, né? A nossa identidade se forma a partir da alteridade, do nosso contato com o outro. Esse outro pode ser considerado bonito ou não, né? E aí raça, mais uma vez, vai ser estruturante para a gente pensar beleza, né? Para a gente pensar a estética brasileira. E nessa discussão a gente percebe a importância, né, de falar sobre esse tema em locais de mídia de massa, né, na novela, no programa de televisão, no reality show. É sempre muito importante ter esses espaços debatendo sobre esse assunto, né? Sim, e, claro, são espaços que são espaços também, se a gente for pensar bem, de disputa simbólica, né? Então, quando a gente vê, eu vou dar um exemplo, quando a gente viu, ano passado, uma mulher negra ser vencedora do Big Brother, né? Algo que nunca tinha acontecido na história do programa ao longo de 20 anos, né? O programa do ano passado foi o BBB 20. E aí a gente tem uma mulher negra, médica, né, que é campeã do programa. Então, isso também diz muito sobre nós. Claro que a gente pensa o Big Brother como um recorte, né? A nossa sociedade é muito maior e muito mais complexa, né? Não serve para a gente pensar todo o povo brasileiro, mas quer dizer alguma coisa, né? Uma mulher negra ser campeã de um programa de tanta visibilidade. E a gente sabe, por exemplo, que um programa como o Big Brother, ele não acontece só ali no programa, no estúdio da Globo, né? Ele se expande para todas as redes sociais. A gente sabe hoje que as redes sociais são um termômetro também, né, para a gente pensar a nossa sociedade. Então, eu estou dando esse exemplo para a gente pensar como essas estéticas negras, né, e essa representatividade, que é uma palavra que é bastante utilizada agora, ela tem realmente se expandido quando a gente pensa a partir das redes sociais, né? Nossa vivência também está atrelada a isso, ao uso das redes sociais no nosso cotidiano, e como isso, de certa maneira, começa a mudar, né? A moldar o gosto das pessoas, o senso estético, para entender que a estética negra também é positiva, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito interessante a gente pensar essas redes, né? Os veículos de comunicação como espaços em que a gente pode exaltar belezas negras, né? Belezas que outrora foram colocadas como secundárias ou então desclassificadas, né, de todo.
Achar uma mulher negra feia, que era o senso comum, hoje em dia já não tem mais cabimento, né? Achar um turbante feio, por exemplo, como a Elaine fala no filme, hoje em dia já não é mais aceito, como era anteriormente, né? E isso, claro, que se expande também para outras áreas da nossa vivência, como a própria religião, né? Aceitar as religiões de matriz africana. Então, a gente tem uma gama de elementos que formam aí, que moldam a nossa sociedade, que passam também pela questão da raça, né, e da positivação dessa raça, né, de entender a raça negra como uma raça também que tem elementos que são positivos. Você citou o programa agora, eu não podia deixar de trazer essa discussão também, porque a gente precisa falar sobre isso, porque no programa um participante negro, né, foi vítima de uma piada racista, e no próprio documentário que a gente acabou de assistir, a protagonista fala, né, sobre como ela também precisou enfrentar piadas, comentários maldosos, enfim, principalmente sobre o turbante que ela usava, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tipo de racismo, né, que acaba se mostrando nesses comentários desnecessários, nessas piadinhas que, para quem não sofre, né, racismo, acaba sendo feito com esse olhar despretensioso, mas que no final das contas carrega um racismo estrutural, né? Sim, principalmente a autoestima, né? A gente está falando, claro, de uma população negra, mas também estamos falando de indivíduos, né? Eu lembro desse episódio que aconteceu com um integrante, e ele ficou muito magoado, né? Com essa piada, que é aquilo que a gente chama, para além do racismo estrutural, de racismo recreativo. Então, o seu cabelo, eu não vou lhe xingar diretamente, lhe ofender, mas eu vou fazer uma piada com o seu cabelo, eu vou fazer uma piada com o seu nariz, e se você não aceitar a piada, você é que não entendeu, né? Você é que não entrou na graça ali do momento. E aí o brasileiro, ele faz muito isso, né? Esse próprio conceito de racismo recreativo é muito interessante para a gente pensar como a gente ofende as pessoas através daquilo que a gente chama de brincadeira, de piada, né? E como isso acontece também cotidianamente, né? Eu trouxe até um livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é esse aqui, que é muito bom. Eu não sei se está dando para ver o título, mas é da Grada Quilomba, se chama Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, né? Então, é uma tese de doutorado que a autora vai justamente falar desses pequenos episódios que acontecem no nosso cotidiano e que às vezes a gente está de maneira tão despretensiosa ali que a gente não consegue se defender, né? Então, o participante, ele não conseguiu responder na hora, né? Ele ficou super ofendido, ficou triste, ficou magoado, mas ele não conseguiu dar a resposta que ele queria. Então, quantas vezes nós somos pegos desarmados por essas piadas que têm teor racista e que a gente não sabe como responder nesse momento, né? No momento em que acontece. Então, é importante a gente tocar também nesses pontos, né? O racismo, ele é muito complexo, ele é muito sofisticado, né? E ele atua em várias frentes. Às vezes você faz uma piada sobre mim que eu não gosto, eu não tenho como responder, porque senão eu vou passar não tem senso de humor, entende? Então, são muitos pontos que ligam esse racismo, né, e que mostram como essa nossa sociedade, que não se quer racista, ela se mostra racista nos pequenos detalhes, né, nos mínimos detalhes das nossas vivências. E é um racismo presente desde esses comentários maldosos até a violência extrema, né? Você estava citando, você acabou de falar, né, fez essa colocação que realmente resume muito bem, né, que são balas perdidas que encontram sempre os corpos negros, né? Porque a gente também fala de violência, né? Existe uma violência brutal aí fora e que muitas vezes não é mostrada, muitas vezes não é vista, mas que existe. Isso. E aí, claro, para exemplificar também, Lucas, mais uma vez, né? A gente é muito pautado pelo que a mídia nos passa e a gente, obviamente, não tem acesso a tudo, mas complementando esse episódio em que aconteceu que a moça, a Kathleen, ela foi vitimada por uma bala perdida na semana passada no Rio de Janeiro, outras 2 mulheres, no bairro do Curuzu, em Salvador, na Bahia, morreram nas portas de suas casas, também numa ação policial violenta, né? Elas estavam conversando na porta de casa e mais 2 balas perdidas acharam 2 corpos negros, né? Por coincidência também de mulheres negras, que é um ponto que é importante a gente pensar como essas mulheres negras também são vitimadas pela violência policial, né? Então, se a gente acha que são só homens negros que estão envolvidos com a criminalidade, na verdade, nós estamos enganados, né? Porque a gente tem pouco acesso aos dados, pouco acesso aos números. As mulheres negras também têm sofrido muitas violências, né? Têm sido vitimadas por essa violência policial. A gente fala do micro, que é desde o racismo recreativo, até o macro, né? Que a gente sofreu uma violência da polícia, né? Se pensar que nós somos cidadãos
que pagamos as nossas contas e os nossos impostos, né? E a polícia é paga por nós somos assassinadas pela polícia do Estado, né? A gente parece que está num país impensável. Lógico que eu não estou falando só do contexto do Brasil, mas especificamente do nosso país, que eu tenho mais conhecimento, mas esses episódios de violência policial, eles acontecem aí ao redor do mundo todo, né? Vocês devem estar acompanhando os casos, por exemplo, de George Floyd, ano passado, que teve sua conclusão esse ano, mas como a polícia, de uma maneira geral, parece que é treinada para vitimar esses corpos negros, né? E como a gente, entendendo isso, tem que buscar estratégias para também poder nos defendermos, né? Agora, professora, já puxando esse gancho aí da estratégia que você falou, é uma pergunta bastante difícil de responder, né, imagino, mas existe algum tipo de política pública, algum tipo de atitude, enfim, que a gente possa usar para combater o racismo com mais força? A gente ainda está muito longe do ideal, mas a gente está caminhando, né, correndo atrás de chegar, pelo menos, próximo, né, desse horizonte de possibilidade. E aí o horizonte de possibilidade que eu falo, obviamente, não é que os negros se tornem, como se fala comumente, empoderados, né, ou enriqueçam, não é isso, né? É a questão da vida digna, né? Você poder sair na rua e saber, por exemplo, que você não vai ser abordado pela polícia por conta da sua raça, né? Por conta da sua cor de pele. Então, que eu acredito que seja necessário, que muitos movimentos negros já fazem, né? E óbvio que a gente pode estender isso para toda a sociedade, é pensar realmente em formação política, né? Nos entendermos como sociedade. Eu vou fazer um chamado aqui que eu acho que é importante, né? Eu vou aproveitar esse espaço para isso, mas a gente fala muito de questões raciais e a gente vê pessoas negras, óbvio, que é o nosso lugar de fala, né? Para a gente debater essas questões, mas os brancos, aquilo que a gente chama comumente de branquitude, ela também tem que se envolver, né? Tem que estar implicada. E dentro daquela frase que parece que é comum agora, que as pessoas têm falado muito, mas é importante que seja uma prática, né? Não basta você não ser racista, né? Você tem que ser antirracista. Então, você, pessoa branca, né, que está... vê um coleguinha sendo vítima de piada, o próprio caso da Elaine no filme, né? As pessoas viam ela sendo motivo de piada. O que foi que fez o chamamento da Elaine? Foi uma amiga dela dizer, olha, não aceite esse tipo de piada com você, né? Nós que somos negros, o próprio título do filme, 3 vezes melhor, nós temos que ser 3 vezes melhor em tudo, né? Para termos visibilidade, para alcançarmos educação, para termos bons empregos, né? E nós não somos também motivo de piada. O meu nariz não é motivo de piada, o meu cabelo não é motivo de piada, né? O meu modo de ser, a minha trança, né? Meu cabelo trançado não é motivo de piada. Então, essa própria ideia de que todos nós estamos implicados, né, nesse problema do racismo, que não é só da população negra, mas também da população branca, isso passa por essa formação política, né? Você entender que sua piadinha não tem graça, que o seu colega se ofende. Aí eu, mais uma vez, falo, né, eu parto do micro para ir para o macro, né? Desde esses episódios de racismo cotidiano até os episódios maiores, né, que são a incidência de corpos negros vitimados pela polícia, né, envolvidos na criminalidade. Então, tudo isso eu penso que pode ser resolvido com uma maior formação, com interesse por conhecer, né? Muitas pessoas dizem, não sabia que eu estava sendo racista. Hoje em dia você não sabe porque você não quer, porque acesso à informação é muito mais fácil, né? E você pode pesquisar e se informar e parar de reproduzir, né, esse racismo cotidiano que tanto ofende e que tanto incide na vida das pessoas negras. E, professora, nisso da gente procurar, né, mais conhecimento sobre as nossas práticas racistas e as coisas que a gente precisa mudar, a gente acaba descobrindo que tem muita coisa no nosso dia a dia que é racista e a gente nem percebe. E aí entra a questão do vocabulário, né, de palavras que a gente usa no dia a dia e que tem um teor racista. Por exemplo, vou pescar aqui, a gente tem, por exemplo, programa de índio, inveja branca, lista negra, a gente tem negrinha, que é uma palavra regional que a gente usa muito, né? Então, como é que a gente pode promover algum tipo de conscientização sobre essa mudança que a gente precisa fazer para eliminar essas práticas racistas do dia a dia da gente? Pois é, então isso passa, claro, né? A gente falou de formação política, de conscientização que passa pelas escolas também, né? E aí fez bem você falar disso, Lucas, porque é um outro ponto que é importante. Claro que a gente não pensa nisso, né? A gente usa de maneira automática, mas linguagem também é poder, né?
e marca os lugares das pessoas. Eu trabalho sempre isso quando a gente vai pensar língua portuguesa, né, sociolinguística ou mesmo as literaturas. Então, como essas linguagens, que são, às vezes, passam por um racismo recreativo, do qual a gente já falou aqui, ou passam mesmo pelo racismo explícito, né? E a gente utiliza de maneira automática, a gente nem pensa no que a gente está falando, quando eu chamo, sei lá, uma colega de negrinha. Né? Mas se você for pensar bem, né, isso aí traz toda uma carga de sentido, uma carga semântica, que é uma carga preconceituosa, né, mais especificamente racista. Então, é isso que você falou anteriormente, a gente realmente se policiar, né? E se pensar também, se colocar no lugar do outro, é o processo de empatia, né? A capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Será que alguém gostaria de ouvir isso, alguém da população negra, quando ouve, eu estou com uma inveja preta, né? É sempre de maneira pejorativa, sempre de maneira negativa, né? Por que não fazer o reverso, né, da medalha, a inveja branca, que também existe, né? É um termo que também existe, mas também para abrandar. Então, veja só, né? A inveja preta tem uma carga negativa, a inveja branca ela é mais positiva, né? É mais, como a gente diz, né? Good vibes, né? Tem uma vibração mais positiva. A gente pensar que o nosso vocabulário, a nossa linguagem, ela também expressa bastante daquilo que nós somos, né? E como nós enxergamos o mundo, se a gente pensar como uma forma de representação. Então, é isso mesmo, a estratégia é se policiar, né? Entender que temos muitos termos racistas na língua portuguesa e que realmente eles não cabem mais, né? Pleno século XXI, não tem mais cabimento a gente usar termos que talvez tivessem a utilidade ali no XIX, meados do século XX, mas hoje em dia, numa outra situação, a gente não tem mais como utilizar termos que são racistas e naturalizá-los, né? E ainda achar que quando o outro reclama, ele que está errado ou ele que está com mimimi, como comumente se fala hoje em dia, né? Então, o ofendido ainda está errado. Então, tudo isso são práticas que a gente tem que sempre estar revisando, né? Ressignificando, tanto na nossa vivência quanto na vivência do outro. É isso, professor. É o nosso dever como sociedade, né? Procurar entender o nosso espaço, estudar. Imagino que para vocês que passam por isso todos os dias, é extremamente desgastante, cansativo ter que sofrer com a falta de informação, com o preconceito das pessoas e ter que ficar explicando isso o tempo todo. Eu acho que é nosso dever como sociedade buscar essa evolução e corrigir isso que está muito errado, né? Então, acho que é um dever de todos nós. Espero que esse espaço aqui tenha servido para promover essa reflexão. Com certeza, suas falas, né, extremamente bem colocadas, com certeza ajudaram a orientar, esclarecer a todo mundo que assistiu sobre esse tema. Agora, você tem algum recado final para o pessoal? Então, eu queria elogiar, na verdade, o filme. Eu acho que é um curta-metragem que traz muitas questões, né? São 11 minutos ali de filme. Quero parabenizar os realizadores, porque ali é um momento da gente pensar uma série de coisas, né? Claro que a gente fala de estética, tem alguns pontos que são mais preponderantes, né? Mas tem uma série de relações ali envolvidas que envolvem não só estética, mas educação, né? Acesso à educação, acesso à cidadania, né? Porque a educação também nos proporciona a cidadania, né? Então, tem elementos ali que são importantes e que devem ser debatidos mesmo em sala de aula, né? Ou mesmo fora da sala de aula. Traga esse filme, isso é interessante para você assistir com sua mãe, com seu pai, né? Seja ele branco, seja ele negro, porque a gente consegue nos pensar como sociedade ali, né? Uma moça que, às vezes, ela não pode nem pegar o ônibus porque ela é mal vista, porque está com turbante, né? Ou uma moça muito jovem que pensa em dormir e não acordar mais porque sofre racismo cotidianamente. Então, não é só uma questão que é trazida pelo filme, são várias, né, para a gente se pensar, como você falou, Lucas, como sociedade, né? E tentar, a partir daí, de certa maneira, progredir, né? No momento em que a gente está com os ânimos muito acirrados, né? Mas pensar realmente a partir desse lugar que pensa o outro, né? Esse lugar de empatia, que é se colocar a partir das dores, das vivências, né? Se colocar no lugar do outro, que eu acho que é um pouco que está faltando para a gente, né? Para a nossa sociedade brasileira nesse momento. Acho que é esse o recado final que a gente deixa e assistam um filme que é muito legal. Tá aí, obrigado, professor. A gente conversou agora com a professora Cláudia Moraes, esclareceu muito sobre esse assunto. Segue o programa. Tá aí, bem legal, né? Agora, depois de assistir esse debate, se eu fosse você, eu voltava lá para rever o filme e perceber alguns pontos que foram abordados, né, nesse debate. Você quer rever? 3 vezes melhor está disponível gratuitamente na internet. É uma oportunidade de assistir ao filme novamente, observar alguns pontos desse debate, além, claro, de valorizar o cinema maranhense. Agora a gente vai exibir
uma reportagem bem legal sobre um projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão sobre ambientes saudáveis na universidade e práticas sustentáveis para a comunidade. Vamos ver. Nesta edição, o programa UEM Extensão traz o projeto Ambientes Saudáveis na Universidade e Práticas Sustentáveis para a Comunidade. Esse projeto ele é bem interessante porque ele é um projeto que trabalha em parceria com a AGA, que é a nossa assessoria de gestão ambiental. Mas, para além disso, a gente quis implementar, a gente quis exatamente mostrar a ideia do que hoje se propõe as ODS, que é o desenvolvimento sustentável, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, ao ver esse cenário do Emanet, a gente viu que era pouco aproveitado pelos servidores e colaboradores. Então, a gente quis incrementar esse objetivo, que já é um objetivo da AGA, que é mostrar toda a gestão ambiental que acontece dentro da universidade, mas para os colaboradores e servidores, para as pessoas que chegavam aqui. Então, a ideia do projeto de extensão da aluna Stephanie, que é uma aluna nossa do curso à distância, né, também um grande diferencial de incluir alunos do curso à distância nesse objetivo, foi para mostrar o quanto a gente tem ambientes saudáveis, ambientes que geram uma saúde mental para os nossos colaboradores, que não somente o fato de estar dentro de uma universidade ou trabalhando administrativamente precisa ser esse ambiente fechado, né, sem o verde, sem o contato com a natureza. Então o objetivo foi exatamente esse. Estamos aqui com a bolsista Stephanie Caroline. Olá, Stephanie, tudo bem? Explica para a gente como é que foram as etapas do projeto, como é que funcionou. O projeto ele funcionou com várias etapas, uma delas foram as conversas, né, e a realização de pesquisa através de dados pela internet, né, que foi disponibilizada de uma forma mais acessível, tanto para contribuir com o meio ambiente, né, de não estar imprimindo papel assim para gastar. Mas eu e um grupo de amigas também me ajudaram no projeto, né. Nós fizemos pesquisa de campo, fomos conversar com os administradores de cada sala, né, de cada setor. Conversamos com eles, conversas formais e informais, conversas sobre como é que eles viam a atividade de socializar com o meio ambiente dentro do ambiente de trabalho, dentro de escritórios. Para que eles utilizem a energia de uma forma mais adequada, que eles adequem a questão do próprio uso da água e todas as questões que envolvem a sustentabilidade do nosso planeta. Por exemplo, o uso cada vez menor de objetos plásticos. Então, adotamos o uso da caneca, que já é uma política importante dentro da universidade. Para além disso, desenvolvemos algumas outras características de sustentabilidade que já é uma ação do próprio núcleo, né, do Emanet, que é o processo de digitalização. Ou seja, você cada vez mais ou cada vez menos usar papel, né? O que nós queremos é que o uso desse papel seja muito racional. E ainda assim, quando precisar usar esse papel, a gente recebe uma quantidade muito grande de documentos de aluno, esse documento seja digitalizado. Então, hoje nós fazemos a reciclagem desse papel, todo o resíduo do que é gerado de papel dentro do núcleo, ele é digitalizado, depois ele é transformado em esse resíduo que vai servir para reciclagem ou até mesmo como material que vai poder dar uma sustentabilidade também na questão do gasto de energia. As pessoas passaram a usar mais o nosso jardim, tanto pessoas que vinham de fora, né, quanto as pessoas que já estão aqui dentro. Então optaram por fazer algumas reuniões ao ar livre, saindo desse ambiente fechado de ar-condicionado. Isso foi um ponto muito positivo. E para as ações de sensibilização e de educação dos nossos colaboradores, também dos nossos alunos, nós tivemos um ponto muito positivo. Todos eles aceitaram o não uso de canudos
na cantina, o uso de canecas, né, hoje praticamente adotado por todos os colaboradores do Emanet, o uso também mais adequado da água, ou seja, ao ir ao banheiro ter sempre o cuidado de ver se essas torneiras estão fechadas, o uso da energia ao sair da sala, desligar o ar-condicionado, desligar a luz. Então são todos aspectos importantes dessa sensibilização e dessa educação que eu acho que foi possível alcançar através desse projeto de extensão. E assim, como é que foi, Stephanie, tu trabalhar nesse projeto? O que é que tu tiraste de lição nessa ação? Olha, eu aprendi muito porque eu não era ligada muito na questão ambiental, né? Acho que para aprimorar assim, a minha visão sobre a questão ambiental dentro da universidade, eu precisei participar, eu precisei ver, né? Ver como as pessoas eram como eram no meu lugar. Quando eu vi aquilo, que eu poderia aperfeiçoar a minha mente, aperfeiçoar meu comportamento e melhorar a minha situação sobre a questão ambiental, aí eu levei como aprendizado para a minha vida. A gente pode destacar que o objetivo alcançado aqui, ele se deu em pouco tempo, né? O trabalho da aluna, juntamente com alguns colaboradores também do núcleo, né? Acompanhado por mim e também por alguns colaboradores da AGA, foi então possível a gente estender esse projeto para outros setores da UEMA, como foi o caso do NTI, o caso da Proplad, então outros ambientes também que a gente conseguiu estender o projeto, a gente teve esse incremento a mais, né, no projeto. Quer saber mais sobre os projetos de extensão da nossa universidade? Não perca o próximo UEMA Extensão. Acompanhe também nas nossas redes sociais, UEMA Oficial. Tá aí, pessoal. O papel da universidade também é ficar perto da comunidade, né? Aqui a gente sempre vai trazer essas ações da universidade que são bem legais. E como já faz parte da programação aqui da Educação em Rede, nós sempre trazemos aí uma dica de livro, né? E hoje nós vamos trazer uma dica do ator que ficou muito conhecido em uma comédia de grande sucesso aqui no Maranhão. A gente está falando de Erlanes Duarte, do filme Moleque Tá Doido. Então vamos lá saber qual foi a indicação dele. Égua doido! Oi, gente, eu sou Erlanes Duarte, do filme Moleque Tá Doido, e estou aqui participando desse programa Educação em Rede para fazer a minha indicação de um livro que eu gosto muito. Na época não gostava muito de ler, não era tão fã, e aí depois me apaixonei pela leitura e tenho uma dica para vocês, que é um romance histórico de 1844, do francês Alexandre Dumas. Vocês devem conhecer certamente, que é um clássico, Os Três Mosqueteiros. Então, assim, é um livro que eu realmente me apaixonei pela leitura, e é sempre bom pegar algo do seu universo, daquilo que você gosta, e aí a leitura fica mais gostosa. Portanto, um super livro que tem uma adaptação para o cinema, várias adaptações, entre elas a que eu mais gosto é O Homem da Máscara de Ferro, com ali Jeremy Irons, tem o Leonardo DiCaprio, tem John Malkovich, Gerard Depardieu. Então é um filme muito bacana, que a gente tem a oportunidade também de trabalhar e de reviver os personagens, né? O Ato, Porthos, o Aramis e o D'Artagnan. Então essa é a indicação, Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. É difícil essa pronúncia, mas é isso aí, gente. Valeu! Égua doido! Tá aí, bem legal, né? E uma curiosidade sobre essa obra, Os Três Mosqueteiros, que o Erlanes acabou de indicar, é que ela foi publicada originalmente em capítulos, em um jornal francês, né, de março a julho de 1844, um sucesso até hoje. Como o Erlanes mesmo falou, teve várias adaptações aí para o cinema, até mesmo aqui no Brasil, com a Turma dos Trapalhões. Então, fica essa dica aí para quem gosta de uma literatura de aventuras. E por hoje é isso, como sempre passou rápido, né? A gente volta na próxima semana com mais um programa Educação em Rede, então não deixe de acompanhar as ações da Universidade Estadual do Maranhão em nossas redes sociais e @uemaoficial em todas elas. Até a próxima, pessoal, espero vocês.
tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Uma parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.